sozinhos. Somos mãos ao léu, em busca de apoio. Mas irmanados sob as bênçãos de Jesus, formamos uma ciranda de amor e contribuímos para a construção de um mundo melhor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa sala virtual, né? Da nossa reunião doutrinária da Sociedade Espírita de Estudos Feirência, CF. Nessa noite de quarta-feira, dia 8 de julho, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, vão chegando. Agora são 19 horas e 3 minutos. E vamos, como de costume, né, iniciar com a nossa prece. Então, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, fazer uma inspiração profunda, uma expiração. Para nos situar, né, desse momento presente, do aqui e agora. E vamos nos conectar ao mais alto, ao nosso Pai Criador, ao grande arquiteto do universo, Criador de tudo que há, a Jesus, nosso Mestre querido, nosso modelo e guia, aos benfeitores de luz, coordenadores deste trabalho, aos nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, e vamos agradecer por esse momento em que nos encontramos reunidos, em nome de Jesus, envoltos nessa energia amorosa, nesse ambiente de harmonia, de introspecção. Que os bons espíritos possam nos intuir, que vocês que se encontram aí do outro lado possam estar com os corações e mentes abertos a tudo que será proferido aqui hoje, e que nós todos saiamos daqui, esta noite, melhores do que entramos. Permanece conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja. Então, deixa eu dar um pausezinho aqui na música. Vamos falar hoje sobre um tema que está no Livro dos Espíritos, né? Uma parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala sobre a pluralidade das existências. Então, pelo próprio nome, já dá para a gente perceber que a doutrina espírita, ela acredita, ela atribui que nós não temos apenas uma única existência. Nós temos várias existências, somos plurais, né? Daí a pluralidade das existências. E o que faz com que nós tenhamos essas várias existências é a reencarnação, é a lei de reencarnação.
né? Então, os espíritos, eles muito sabiamente, eles disseram e dizem que o universo, na sua infinita possibilidade da criação, ou no universo, existem vários mundos e que esses vários mundos, eles são povoados. E eles também estão num processo de constante evolução, assim como nós, né? Então, daí decorre o raciocínio de que a vida abundante nos mundos estelares, a vida, né, no sentido de existir, a vida abundante nesses mundos estelares que nós vemos por aí. E por que não imaginar que há também uma interconexão entre esses mundos? Por que não esses mundos se relacionarem? Eles estariam por acaso isolados quando nada na vida é isolado ou está isolado? Nós não estamos isolados. Basta imaginar que a vida na Terra, onde está tudo interligado, na verdade, forma uma verdadeira teia, né? Nós vivemos interligados. Desde a mínima possibilidade de vida até uma existência superior, né? Até uma forma de vida superior. Não à toa que no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que é uma condição nossa natural evoluirmos do átomo ao arcanjo, né? Então há essa interconexão, essa ligação entre tudo que há na Terra e há essa interconexão entre os vários mundos que povoam o universo. E dentro desse raciocínio, eu quero trazer aqui, eu trouxe, na verdade, uma publicação de Kardec, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos, ele foi ditado pelos Espíritos, mas ele foi didaticamente escrito, né, por Kardec, através dessas citações dos Espíritos, mas os questionamentos foram feitos por Kardec, né, pedagogo que era, discípulo de Pestalozzi, né? Então ele formulou as perguntas e o Livro dos Espíritos, ele é esse tratado filosófico, né? Ele é essa pedra angular da filosofia espírita, principalmente por esse formato, né, de perguntas e respostas. E eu encontrei um artigo da Revista Espírita do ano de 1858, que fala sobre esse tema, a pluralidade das existências, e que, na verdade, esse artigo ele traz essa essência desse capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a pluralidade das existências. O Livro dos Espíritos ele foi lançado, como nós sabemos, em 1857, então esse artigo ele foi escrito em 1858, um ano depois, um ano e meio, mais ou menos depois de o lançamento do Livro dos Espíritos. E Kardec, ele muito sábio, né, e muito até às vezes delicado e ao mesmo tempo muito objetivo nas suas colocações, o que ele pretendia, o que ele pretendeu com esse artigo. Na verdade, ele quis trazer uma visão para mostrar que, mesmo que não se acredite na doutrina dos espíritos, que é racionalmente possível e lógico
pensar na pluralidade das existências. Então ele traz todo um apanhado que vai levando a gente a perceber que não tem outra saída a não ser aceitar e acreditar nessa pluralidade das existências, né? Então, ele começa falando nesse artigo que já de muito tempo se falava sobre isso, né? Desde Pitágoras, né? E que o próprio Pitágoras ele não trouxe nenhuma novidade. Ele trouxe, ele buscou, ele foi beber isso nos indianos, nos egípcios, né? E ele falava sobre essa questão das eminentes personalidades, né? Da ideia da transmigração da alma, que era uma crença vulgar, né? E aqueles questionamentos de onde ela veio, né? Pela revelação ou pela intuição, né? Não o sabemos. Mas eles acreditavam e eles falavam sobre a metempsicose, que é a transmigração da alma do homem para o animal e vice-versa. Mas aí é que difere a doutrina da reencarnação, né? A moderna doutrina da reencarnação, porque os espíritos eles repelem de modo absoluto essa transmigração da alma do animal para o homem e vice-versa. Por quê? Porque seria a nossa alma retroceder, se nós imaginarmos que iríamos reencarnar como um animal ou vice-versa. Então, quem tem essa que costuma brincar, né? Ah, se eu pudesse, eu voltava na próxima vida um golfinho, um leão. Então, fica só na forma lúdica, só na forma aí das fábulas, porque isso realmente não procede. Nós sabemos que o nosso espírito, ele jamais retrocede, né? Ele pode, no máximo, se estagnar nessa cadeia evolutiva, mas retroceder jamais. Então, nós estamos realmente num estado ou num estágio muito mais avançado do que os animais. Então, não seria possível nós retrocedermos a nível evolutivo, certo? Então, difere essa questão aí da transmigração da alma, né? Mas assim, Kardec continua no artigo dizendo que muitas pessoas elas repugnam a ideia da reencarnação, né? Dizem que uma existência é bastante e não deseja recomeçar em outra, né? Então, ele cita até que conhece até algumas pessoas que só o fato de imaginar ou de conceber a ideia de reaparecer na Terra deixa essas pessoas enfurecidas. E aí Kardec faz uma colocação que eu achei o máximo. Ele disse assim: queremos apenas lhe perguntar se Deus teria tomado o seu conselho ou consultado o seu gosto antes de criar o universo. Eita, Kardec! Como diz aqui na Bahia, né? Curto e grosso. Tipo assim, ó, vem cá, você não quer, você não acredita, mas é assim. Deus, por acaso, vai perguntar a você se isso é importante para poder criar o universo, isso depende de você, isso aí. Enfim, e aí ele coloca de duas uma, ou há ou não há encarnação, né? Se há ou reencarnação, se há a reencarnação, essas pessoas vão ficar
contrariadas, mas vão ter que se submeter a elas, né? E Deus não precisa da permissão delas para isso acontecer, né? Aí ele diz assim, que até parece que está ouvindo o doente dizer: "Oh, hoje eu sofri muito, eu não quero mais sofrer amanhã." E aí Kardec continua dizendo que, seja qual for o seu humor, não sofrerá menos amanhã e nos dias seguintes, até curar-se. Mas aí ele coloca o seguinte, ele diz assim: se eu pudesse dizer para essas pessoas, para acalmá-las, eu diria que a doutrina espírita sobre a reencarnação, ela não é tão terrível quanto elas pensam que seja. Porque elas saberiam que as condições de uma nova existência dependem de si mesmas, ou seja, depende de nós mesmos, uma condição de uma existência futura, né? Por quê? Porque vai depender do que a gente faz aqui na Terra, aqui e agora, né? E a gente pode se elevar já desde agora, desta vida. Não precisa esperar uma reencarnação ou uma próxima encarnação, né? E aí ele cita o exemplo de dois donos de um negócio, dois fabricantes que tinham dois operários e que esses operários eles almejavam ou poderiam se tornar sócios dessa empresa. Mas aí ocorreram problemas, eles se comportaram mal e os patrões eles tinham motivo para demitir esses operários. Então, um dos patrões foi o que realmente fez, ele demitiu, né? E esse operário acabou na miséria e acabou morrendo. O outro patrão, ele disse ao seu operário: olha só, você perdeu um dia, então você me deve um de compensação. Fazendo mal a sua tarefa, você me deve uma reparação, mas eu lhe permito recomeçar. Procure trabalhar bem e eu vou conservar você e você poderá aspirar a uma posição superior que eu lhe prometi. E aí Kardec faz esse questionamento: será necessário perguntar qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Deus, que é própria clemência, ele é muito mais inexorável que esse homem. Então, Kardec faz essa colocação: sem nós nos pronunciarmos ou pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferir uma ou outra hipótese, nós diremos que, se nos fosse dado escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo, não é não? Quem é que vai querer? Isso me faz lembrar aquela cena do Alto da Compadecida, né? Lembram? De Chicó e João Grilo. E quando João Grilo tá para, sei lá, ir para o inferno, ele apela, né? E ele apela para quem? Para Nossa Senhora, não é? Para poder chegar a Jesus. Então ele usou do recurso que ele tinha, apelou. Então é isso que Kardec coloca aqui, né? Se nos fosse dado escolher, quem é que não ia preferir um julgamento sem apelo, não é? Essa é a característica da justiça da reencarnação, né? É essa nova oportunidade que nos é dada. Então, Kardec continua com os questionamentos, que diz que não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual seria a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, ela era progressiva ou estacionária? Num caso como no outro, em que grau ela chegou ao corpo? E aí ele coloca: admitindo, segundo a crença vulgar, que a alma nascesse com o corpo,
ou o que dá no mesmo, que anteriormente à sua encarnação tivesse apenas faculdades negativas, aí ele faz os seguintes questionamentos. Por que que mostra aptidões tão diferentes? Pessoas se mostram aptidões tão diferentes. De onde vem nas crianças em tenra idade a aptidão supranormal para tal arte ou tal ciência, enquanto outras ficam medíocres ou inferiores por toda a vida? De onde vêm as ideias inatas que uns apresentam e outros não? De onde, em certas crianças, instintos precoces de vícios ou de virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio onde nasceram? Por que a abstração feita da educação, certos homens são mais adiantados que os outros? Olha os questionamentos que Kardec faz. E isso também nós perguntamos. Quando vemos, por exemplo, uma criança de 5 anos, ou menos, 4 anos, começar a tocar um piano do nada. E toca ali concertos e músicas maravilhosas. De onde vem tudo isso? De uma criança de apenas 5 anos, não é? E assim várias outras coisas que acontecem, e principalmente, né, em crianças, é a prova maior dessa possibilidade, desse reajuste que a lei de reencarnação nos oferece. Então, se acreditar na unicidade da existência, o homem, ele, segundo Kardec colocando, ele não passaria de uma máquina ou de um joguete da matéria. Ele não teria a responsabilidade de seus atos, poderia tudo lançar à conta de suas imperfeições físicas, por exemplo, né? Se são desiguais, no caso, pela lei da reencarnação, nós somos desiguais, ele está seguindo esse raciocínio, é que Deus assim as criou. Mas então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Será tal parcialidade conforme a justiça de Deus? Será que Deus é tão parcial assim? Para poder dar a um uma grande qualidade, um grande atributo e ao outro não, né? Então, são mais ou menos adiantados conforme o número de existências percorridas, é o que Kardec está dizendo. E conforme se achem mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, ele coloca que a doutrina espírita ela é mais ampla que tudo isso. Para ela, olha o que Kardec diz, para ela a doutrina espírita não existem várias espécies de homens. Simplesmente existem homens cujo espírito é mais ou menos atrasado, suscetível, entretanto, de progredir. Não será isto mais conforme a justiça de Deus? E isso é bom a gente ter em mente, ainda mais nos dias em que estamos vivendo, né? Quando se fala muito de meritocracia, né? De igualdade ou desigualdade, a própria situação em que o país vive, de tamanha desigualdade frente a essa diversidade que nós temos, né? Essa questão do racismo muito presente em nós, ainda infelizmente. Isso tudo nos faz questionar, né? Olha o que Kardec está colocando, que a doutrina espírita nos fala, que não existem várias espécies de homens, simplesmente existem homens cujo espírito é mais ou menos atrasado.
Então, quando nós partimos desse pressuposto, nós temos a certeza de que nós todos somos frutos de um mesmo Pai. De um mesmo Pai. Nós todos somos irmãos. E Kardec coloca: acabamos de ver a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos em seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. E aí ele segue seus questionamentos. Ele diz que um homem que durante toda a sua vida trabalhou para se melhorar, ele vai estar no mesmo nível daquele que permaneceu inferior, não por falta sua, mas porque não teve possibilidade nem oportunidade de melhorar-se. Ele vai estar no mesmo nível? Não, ele não vai estar no mesmo nível. E aí eu volto para essa questão atual que nós estamos falando, né? Quando se fala em diversidade, em desigualdade, né? Por isso que a gente não pode falar em meritocracia na sociedade brasileira com tamanha desigualdade, porque nós não temos pessoas que partem do mesmo ponto de partida, né? Nós temos tanta desigualdade que a grande maioria ela já larga na frente. Pense aí num corredor de 100 metros rasos, que 1 milésimo de segundo faz diferença. Tem corredores que já largam 3, 4 segundos à frente. Essa é a realidade, né? Então, quando nós pensamos na lei da reencarnação, que traz que mostra essa diferença, mas nós também temos que trazer para essa nossa condição aqui no nosso país em especial, que é aqui que a gente vive, e não ficar, o que eu estou querendo colocar é que não restringir apenas a questão da reencarnação, o quanto é importante e preponderável a questão da gente ver que nem todos têm as mesmas oportunidades e o quanto isso é importante. E aí Kardec continua com seus questionamentos. O homem que pratica o mal porque não teve possibilidade de esclarecer-se está sujeito a circunstâncias que não dependeram dele? Qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade antes de poderem fazer o bem ou o mal? E ele segue com esses questionamentos. E aí, eu queria também trazer uma outra visão, né, digamos assim, desse nosso ser plural, né? Nós somos plurais. Nós somos plurais no sentido dessas várias existências, né? E por sermos plurais em várias existências, nós trazemos em nós também seres plurais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu, Adriana, aqui hoje, agora, fui, por exemplo, João, lá no tempo do Cristo, né? Mas eu trago em mim esse João que eu fui lá naquele tempo. Então, como diz Haroldo Dutra, nós não somos vários, nós somos verdadeiras legiões, né? Então, essas pluralidades, elas estão acumuladas em nós, no nosso inconsciente, e estão lá presas, né? Guardadinhas no nosso perispírito, né? E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que além dessa questão física mesmo da reencarnação, nós trazemos acumuladas em nós tantas emoções e tantos sentimentos, né? E Joana de Ângeles, no livro
o homem integral, ela diz que há doenças porque há doentes. E aí ela questiona, por que nós somos doentes? Porque somos doentes porque não conseguimos viver em harmonia e em equilíbrio com o meio e com as pessoas à nossa volta. Então nós adoecemos porque estamos repletos de ódios, rancores, mágoas, culpas, remorsos, ressentimentos, medos, frustrações que nós não queremos enfrentar. Então, quando a gente fala da justiça da reencarnação, nessa questão da pluralidade das existências, é-nos dada também essa oportunidade para nós refazermos essas emoções que estão adoecidas. Mas nem sempre nós olhamos para elas, não é? Porque nós estamos ligados no automático, digamos assim, né? A gente acorda, levanta e vai trabalhar, e chega em casa e volta e se alimenta e esquece desse outro lado, que é ele que nos sustenta, né? E a doutrina espírita nos fala muito disso. Então, nós não conhecemos as nossas próprias emoções, nós queremos esconder. Nós queremos esconder, inclusive, de nós mesmos, quem dirá dos outros, né? E aí, eu gostaria de encerrar, inclusive, Kardec, ele faz aqui logo que ele termina essa parte da pluralidade das existências, ele, lá na frente, ele faz como é que fala, meu Deus? É como se fosse um resumo, na verdade, considerações, me faltou a palavra aqui agora. Ele faz as considerações, né, sobre a pluralidade das existências. E nessas considerações, ele traz esses questionamentos aí desse artigo da Revista Espírita. E lá nessas considerações, ele encerra esse capítulo falando justamente do diálogo entre Nicodemos e Jesus, né? Que é no Evangelho de João. E lá no capítulo do Evangelho de João, eu vou ler como está aqui, que diz: Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito não te espantes do que te disse. É preciso que nasçais de novo. Então, esse diálogo, eu quero sugerir a sugestão de leitura, esse livro aqui, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, de Severino Celestino. Ele traz esse encontro de Jesus com Nicodemos, e eu não vou dar o spoiler, né? É simplesmente emocionante, é de arrepiar, porque nós sabemos que Nicodemos, ele era o chefe lá, né, do Sinédrio, ele tinha um cargo alto lá, era um alto membro, e depois ele se converte, né, ao cristianismo. Então, leiam essa passagem, leiam o livro todo, mas em especial essa passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, tá bom? O tempo é curto para a gente falar de tanta coisa,
Então, fica aqui a mensagem, né, de que nós temos essa oportunidade em nossas mãos, através da lei da reencarnação, mas que nós não precisamos esperar, né, uma nova oportunidade para nós nos melhorarmos, que nós já podemos começar esse trabalho aqui e agora, tá bom? Principalmente cuidando das nossas emoções, que elas nos adoecem e o quanto nos adoecem, né? Quem fala muito disso são os livros de tanto de Joana, mas os livros de André Luiz, porque fala desses nossos centros de força, né? Que são os nossos chakras, né? O que é que representa cada centro de força quando ele está adoecido, em que órgão é que vai reverberar essa emoção não vista e não tratada. E é importante a gente olhar para tudo isso também, tá bom? Então vamos encerrando, pedindo a vocês que se inscrevam no nosso canal, relembrando mais uma vez que a livraria está ativa, funcionando. Olha, já deixei uma sugestão aqui de um livro, né? E aguardando uma próxima oportunidade da gente se encontrar. Vamos encerrar com a nossa prece. Deixa eu só colocar mais uma musiquinha. Vamos inspirar e expirar calmamente, profundamente. E vamos nos conectar ou continuarmos nessa conexão com o plano superior e agora envolvendo cada um dos nossos lares, lembrando que nós não estamos fisicamente no nosso templo espírita e que momentaneamente esse templo ele se transferiu para cada um dos nossos lares. Então vamos envolver, vamos mentalmente expandir essa nossa harmonia interior para esse nosso templo que é o nosso lar, envolvendo todos os entes queridos que se encontram presentes, envolvendo também aqueles que já partiram para o plano espiritual e agradecendo a Jesus, a espiritualidade maior e a Deus esta oportunidade de termos o nosso lar como templo. Jesus amigo, permanece conosco agora e sempre. Que tenhamos uma boa semana, uma semana de muita paz, de muita harmonia e que, se Deus quiser, nos reencontraremos em breve. Uma boa noite a todos, um grande abraço.